Você tem dúvida aonde precisam estar os seus pontos de hidráulica? Você sabe a altura que tem que ter uma torneira, um ponto de água, de esgoto, máquina de lavar? É muita coisa para pensar, não é? Eu sei, mas hoje eu vou te ajudar a resolver todos esses pontos juntinho. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Para você que chegou agora neste canal, nunca me viu na sua vida, nós aqui falamos de arquitetura, decoração, obras, eu inclusive sou arquiteta, e também falamos sobre manutenção residencial, que é muito importante. E antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like aqui, vai, deixa o like que ajuda a divulgar para mais pessoas que não sabem fazer os pontos de hidráulica da casa. E também se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito para receber todo o nosso conteúdo gratuitamente. Antes de você começar a pensar de fato no pontinho ali da hidráulica, altura ideal ou não, uma coisa muito importante que as pessoas passam batido é escolher os equipamentos que farão parte dos seus ambientes molhados. Então a gente está falando aí de cozinha, banheiro, e quando eu falo equipamento, eu estou sim falando lá da sua máquina de lavar roupa, da sua máquina de lavar louças, da sua geladeira, porque tem geladeiras que precisam de ponto hidráulico. Tô falando também do seu tipo de cuba da cozinha, o tipo de sifão, tipo de torneira. Tudo isso é muito importante você saber antes de fato pensar no seu projeto de hidráulica. Por quê? Porque cada equipamento pode pedir uma altura diferente para o seu ponto hidráulico, tanto de água quanto de esgoto. E para isso, para você saber quais são os pontos necessários e as alturas de cada um deles, você vai precisar ler os manuais de instalação de cada um deles. Sim, eu sinto muito se você estava pensando em jogar aquele manual fora, guardar numa gaveta para nunca mais ver. Não é assim que funciona. Você vai precisar ler esse manual e entender onde cada equipamento pede o seu ponto de hidráulica específico. Então pronto, você escolheu todos os equipamentos que vão compor esses ambientes, você leu o manual deles. Passada essas duas fases, você precisa ter o projeto de layout do seu ambiente. O que é layout? É aquela planta baixa que tem o posicionamento dos móveis, das bancadas, dos eletrodomésticos dentro da sua casa. Essa planta de layout, ela é a base para você definir qualquer local de ponto hidráulico, elétrico, até iluminação, tudo. Tudo é baseado no seu layout. Se você não tiver o layout, não tem como definir esses pontos. Tem muita gente que da cabeça chega lá na obra, aponta um lugar para o pedreiro para ele colocar os pontos de hidráulica, mas quando vai de fato estudar local de bancada, local de fogão, local de geladeira, viu que aquele ponto ficou no péssimo lugar e aí tem que quebrar o revestimento, quebrar a parede para mudar ele de lugar e é só retrabalho. Então, para que isso não aconteça com você, por favor, faça o layout da sua casa. Isso é muito importante. Bom, então no seu layout vai estar lá alocado o local da sua lava-louças, o local da sua lava-roupas, o eixo da sua pia da cozinha, da sua pia do banheiro, o local da sua geladeira, todos esses equipamentos que possuem hidráulica, um filtro ou gela-água, que eu sei que muitos lugares do Brasil chamam de gela-água, o filtro, o famoso filtro, ele também tem um ponto de água específico. Então tudo isso precisa estar alocado ali no seu ponto de hidráulica para você saber onde você vai começar a distribuir isso. Então, Calícia, qual a altura dos pontos? Onde eu tenho que deixar? Olha só, pontos de esgoto da pia de banheiro e cozinha. Eu sempre indico, e nos meus projetos eu faço dessa forma, sempre indico colocar esses pontos de esgoto no exato meio da pia. Tá no meio. Se a sua pia tem 70 centímetros de comprimento, você vai colocar ali o ponto A35, que é no meio, sabe?
Então você vai sempre deixar o ponto de esgoto bem no eixo, bem certinho. E a altura desse ponto de esgoto pode variar de acordo com o tipo de cuba que você comprou e o tipo de sifão. Mas, de forma geral, a gente consegue utilizar uma altura de 60 centímetros do piso acabado. Não me meça esse ponto da laje sem contrapiso, porque vai dar errado. Tem que ser considerando o piso acabado, tá? Então você vai colocar esse ponto de esgoto bem no meio da sua pia e a 60 centímetros de altura, a depender da sua cuba e do seu sifão. Por que a depender? Porque pode ter um sifão metálico que ele precise de mais amplitude, aí você deixa um pouco mais baixo, ou menos amplitude, e aí deixa um pouco mais alto. Você pode escolher um modelo de pia, por exemplo, de cuba, que seja mais profundo do que o que a gente está acostumado, e aí esse ponto desce também um pouquinho. Isso, inclusive, acontece muitas vezes com o tanque, sabe? Tanque de lavar roupa. Esses tanques às vezes são mais profundos e acaba que seu ponto de esgoto precisa ficar um pouquinho mais baixo do que de fato 60 centímetros. Por isso que é a depender. Mas de forma geral, 60 centímetros é uma boa altura para esse ponto de esgoto. Quando falamos de pontos de água para torneira, nós temos dois tipos de torneira principal e que essa você precisa escolher lá no início, antes da obra começar, para a gente conseguir locar esse ponto. Você tem torneira de bancada e torneira de parede. Se você escolher uma torneira de bancada, que é aquela que vai apoiada em cima da sua bancada, essa torneira é ligada no ponto de água através de uma pecinha que a gente chama de rabicho. Esse rabicho ele é super flexível, então acontece que o ponto de água para essa torneira ele acaba sendo mais fácil de ser locado, porque se você colocar ele um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, esse rabicho ele consegue alcançar porque ele justamente é flexível, tá? Então não vai importar muito ali. Eu sempre digo que é sempre bom o ponto de água para a torneira de bancada ser um pouquinho deslocado do ponto de esgoto. Então, se o ponto de esgoto está bem no eixo ali da sua pia, você vai colocar o de água uns 15 centímetros ou para um lado ou para o outro, independente de qual seja. E a altura desse ponto de água, você pode considerar aí uns 70 centímetros, que está de bom tamanho, tá? E, como eu falei para vocês, ele é bem flexível por conta desse rabicho que se adapta ao local que você colocar o seu ponto de água. Agora, se nós estivermos falando sobre ponto de água para a torneira de parede, que é aquela que vai conectada diretamente na parede, você não tem nenhuma flexibilidade, é totalmente diferente do ponto de água para a torneira de bancada. Você precisa colocar o ponto de água no exato local que você quer que a sua torneira fique, porque não existe rabicho que faz essa ligação. A torneira é conectada diretamente no ponto de água. Então, por exemplo, se você quer que a sua torneira fique no meio certinho da sua pia, que é o normal inclusive, você precisa deixar esse ponto, então, no mesmo alinhamento do ponto de esgoto, só que numa altura de 1,10 do piso acabado, sempre, tá? Então, por exemplo, você vai ter o eixo de esgoto aqui e o eixo de água aqui em cima. Eles vão estar bem alinhadinhos, porque os dois vão estar no centro da sua pia, só que o de esgoto vai estar a 60 de altura e o de água a 1,10 de altura, tá? Esse caso acontece muito com tanque. Tanque a gente costuma usar aquelas torneiras de jardim que são diretamente conectadas na parede. Entendeu como é importante você definir os tipos de equipamentos, os tipos de equipamentos hidráulicos que você vai usar lá no comecinho, lá no projeto, né? Para começo de história você tem que ter projeto. Se você tiver projeto, isso tudo vai estar definido lá. Mas é muito, muito, muito importante você ter isso super bem alinhado para chegar na sua obra e não ter retrabalho. Ai, Calícia, e o ponto da lava-roupas e o ponto da lava-louças? Como que eu faço? Que altura que tem que ser? Esses pontos dependem única e exclusivamente do manual de instalação de cada máquina. Existem máquinas que vão pedir o ponto de esgoto lá embaixo e o ponto de água lá em cima. Existem máquinas que vão pedir que eles sejam todos alinhados ali em cima e mais altos do que a própria máquina em si.
Existem máquinas que os dois podem ficar lá embaixo. Então isso depende muito do tipo de máquina. Eu sempre peço para os meus clientes que eles me deem umas referências de quais equipamentos eles querem comprar para a cozinha, para o banheiro, para eu saber se o ponto precisa ficar mais em cima, mais embaixo. Então aí não tem altura padrão, não mesmo, tá? Precisa se ler o manual de instalação de cada um desses equipamentos para descobrir o melhor local para locação do ponto de esgoto e de água. Geladeira, a mesma coisa. Geralmente a geladeira que precisa de um ponto de água, ela é que gela, né? Tem um próprio filtro ali embutido nela e também vai depender do modelo para você locar essa altura. Exemplo de máquinas de lavar, por exemplo, existem as máquinas de lavar que a gente passa a bancada por cima dela, porque ela abre para frente, e as máquinas de lavar que abrem para cima. Cada um desses modelos tem uma altura diferente para o esgoto e para a água. Então vocês precisam de fato ler esse manual e não dá para eu falar uma altura base aqui para vocês. E por que é tão importante fazer esses pontos de forma correta, sem gambiarras, sem ficar tendo retrabalho demais? Porque, gente, isso vai facilitar para que essas instalações durem bastante tempo na sua casa. Essas instalações, elas ficam por dentro da sua parede. Se por um acaso, de alguma forma, for mal feita essa instalação ou tiver gambiarras, porque não foi pensado direito nos locais, é provável que você tenha grandes problemas de cano rachando ou cano mal encaixado. Para resolver, literalmente, você vai ter que quebrar aquele pedaço de parede e aí esquece revestimento bonitão que você comprou, esquece impermeabilização que você tinha feito, tudo isso vai ter que ser refeito. Então vai gerar um estresse muito grande na sua vida. E depois que você finaliza todo esse serviço de hidráulica, você precisa observar a sua casa e fazer as inspeções periódicas para garantir que o que está ali dentro da sua parede não está com nenhum problema, que não tem nenhum tipo de vazamento, nenhum tipo de infiltração, que é realmente um problema muito grande na sua casa. Essas inspeções periódicas precisam acontecer de tempos em tempos e fazem parte da manutenção periódica da sua casa, coisas que você precisa fazer para manter a sua casa bonita sempre. E falando em infiltração, o Fernando fez um vídeo que nós travamos uma batalha contra a infiltração de todos os nossos seguidores. O Fernando fez um vídeo exclusivo para essa galera que quer entrar nessa guerra com a gente e ele falou o que é a infiltração, como resolver, como identificar e o que você precisa fazer para ela nunca mais aparecer na sua casa. Ele falou de infiltração que vem do piso, que vem de cima, que vem das paredes, dos canos. Você precisa assistir esse vídeo. Só que a gente quer que somente as pessoas que realmente estejam comprometidas em acabar com a infiltração vejam, e por isso ele não está aberto para todo mundo. Para você ter acesso a esse vídeo, entra no primeiro link que está aqui na descrição, se inscreve e automaticamente você vai receber o e-mail com esse vídeo e com o e-book também, com o mesmo conteúdo escrito, para que você possa guardá-lo e consultar sempre que for necessário. Então entra com a gente nessa guerra, vamos acabar com a infiltração de todo mundo, se inscreve, não perde tempo. E é isso, nos sigam nas redes sociais, a gente está no Instagram, lá a gente abre caixinha de pergunta todos os dias para vocês, no Facebook também, e deixa o seu like e se inscreve no canal, não esquece. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo e até mais!